Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, tempo chuvoso, céu nublado, tempo fechado. 27 graus agora, a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar, neste momento, girando em torno de 74%. Rio, Paranaíba e João Pinheiro também com indicativos aí na tela da sua televisão. Final de semana molhado em Patos de Minas, hein? Vamos falar disso hoje aqui no nosso programa. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. E aqui você ainda participa do sorteio de sexta-feira. Na sexta-feira que vem tem sorteio. É uma caixa com produtos da Semil, uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei. Hoje a melhor pamonha de Patos de Minas, experimente. Agora, nos dias 23 e 24, todos esses brindes que você está vendo aqui na nossa árvore de Natal, nós vamos sortear para você. Tá? São presentes especiais. Na antevéspera e véspera de Natal, nós estaremos sorteando todos, e são mais de 50 prêmios que nós vamos sortear para você nessa antevéspera e véspera de Natal. Combinado? Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira. A dona Yandra, na tela, pode rodar. Temporal deixa ruas alagadas em Patos de Minas e família fica presa em carro. As chuvas causaram risco de desabamento de casa no Cerrado e alagou imóvel no bairro Vila Garcia. Thaleson Bruno Damião é condenado a 11 anos de prisão pelo assassinato de Tiago Francisco Pereira. Polícia Militar dá início à Operação Filhos de Minas. Segurança é reforçada no renascer natalino. Falcão critica Zema sobre privatização da Copasa e fala de possível candidatura ao governo de Minas. Fred Copa leva festa e presentes em ação no renascer natalino. E é inaugurada a Arena Unipar. No quadro Chamada 193, nós vamos falar dos transtornos provocados pela chuva ontem aqui em Patos de Minas. O bombeiro trabalhou nesse final de semana, não foi brincadeira, uma tensão total lá no 12º Batalhão, hein? E nós vamos começando com as informações desta segunda-feira para a gente começar a semana. Aí tem a Yandra, a terra tremeu, hein, Yandra? 3 ponto qualquer coisa na escala Richter, lá na cidade de Araxá. Boa tarde para você, Yandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Choveu muito aqui em Patos de Minas e na sexta-feira tremeu, como você disse, lá em Araxá, né? E aí os dados que eu vou divulgar agora foram dados divulgados pela Prefeitura de Araxá através do site oficial do município. E aí informa que a Defesa Civil e a Prefeitura confirmaram na noite de sexta-feira a ocorrência de um tremor de terra, né, de 4,29 na escala Richter. O que foi divulgado pelo site oficial da Prefeitura de Araxá é um número maior do que foi divulgado em outros portais de notícia. Segundo as informações, o abalo sísmico foi classificado como um tremor raso, que é a condição que contribui para que o abalo fosse percebido com maior intensidade na superfície. E o tremor de terra foi registrado por volta de 10h10 da noite e pôde ser sentido em diferentes pontos da cidade e da região. Os dados preliminares indicavam que o epicentro foi localizado em uma área próxima à MG 428, nas imediações do Rio Araguari, entre Araxá e Sacramento. A região é marcada por antigas falhas geológicas, onde pode ter ocorrido aí o deslocamento de rochas no interior da crosta terrestre, provocando a liberação de energia sísmica. E a Defesa Civil de Araxá registrou 2 ocorrências com danos leves, que foram trincas e fissuras relacionadas aí ao abalo sísmico na cidade.
o órgão segue monitorando, né? E a gente também ficou em alerta, Gui, teve um alerta por conta de que Araxá tem aí grandes mineradoras, né? E por conta disso, o município foi acionado, a Defesa Civil, para fiscalizar essas barragens instaladas na cidade, que, segundo as informações, permanecem estáveis. Mesmo assim, as estruturas estão sendo monitoradas. E aí a gente lembra que o número da Defesa Civil é 199 para qualquer intercorrência aí, né? Inclusive como essa que aconteceu em Araxá, a população deve acionar logo o 199. A gente tem informação também de acidente, viu, Gui? Em Carmo do Paranaíba, foi registrado um acidente envolvendo um caminhão e uma moto na manhã de sábado na BR-352. O condutor do caminhão, emplacado em Betim, um homem de 44 anos, informou que seguia sentido São Gotardo para Patos de Minas, quando em um trecho de reta o veículo aquaplanou, ocasionando a perda do controle da direção. Segundo ele, o motociclista que seguia no sentido contrário conseguiu desviar, mas ele caiu. E nessa queda, então, o motociclista ficou gravemente ferido. Teve aí a informação de fratura na perna direita, fratura no tornozelo esquerdo, fragmento metálico na região da panturrilha que entrou ali, né? Devido ao acidente, ele foi socorrido pelo SAMU. A passageira da moto, uma mulher de 22 anos, não teve ferimentos. E aí, a informação do condutor do caminhão também é que depois da aquaplanagem ali, ele conseguiu reassumir a direção e aí, por isso, o veículo não tombou, não teve nada mais grave. A moto apresentou danos generalizados, foi liberada para motociclista, passageira aí da moto para retirada, e a informação é que o condutor do caminhão não é habilitado aí para conduzir esse tipo de veículo. A gente segue acompanhando. A gente também tem informação de um acidente que foi registrado na madrugada de sábado na Avenida JK, aqui em Patos de Minas, perto do Trevo da Pipoca. De acordo com o Corpo de Bombeiros aí, um carro seguia pela via e aí a condutora, né, perdeu o controle da direção e atingiu um poste de iluminação pública. A informação é que chovia no momento do acidente. A primeira informação é de que as 3 ocupantes do carro estavam presas às ferragens, mas chegando lá, o Corpo de Bombeiros percebeu que elas não estavam presas no veículo e não apresentavam ferimentos aparentes, mas se queixavam de dor no corpo. Diante disso, essas ocupantes foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas aí à Santa Casa de Misericórdia. Para encerrar a minha participação por enquanto, Gui, nós temos informação aqui de que a Polícia Civil cumpriu na última sexta-feira o mandado de busca e apreensão domiciliar em Lagoa Grande. A ação aí, segundo o que foi informado pela Polícia Civil, contempla aí uma investigação de um caso de extorsão de cunho sexual, e nesse caso aí, essa extorsão de cunho sexual é conhecida como sextorção. Durante os trabalhos policiais, foi apreendido um celular que foi utilizado aí pelo investigado e o aparelho agora vai ser submetido à perícia técnica para extração e análise de dados relevantes aí para a investigação. A gente completa essa informação dizendo que a medida foi deferida pelo Poder Judiciário depois que a Polícia Civil representou, com base em elementos que indicavam aí que o investigado, que é o proprietário de um imóvel alugado pela vítima, teria se aproveitado da relação de dependência habitacional dessa vítima para ameaçar ela e também para coagir ela, com o objetivo de obter vantagens de natureza sexual. E de acordo com o que foi apurado, o investigado utilizava meios digitais para constranger a vítima e praticar a extorsão, insinuando represálias relacionadas com o contrato de locação caso suas exigências sexuais não fossem atendidas. A Justiça ainda deferiu medidas protetivas de urgência, determinando que o investigado não tenha qualquer tipo de contato com a vítima, seja de forma presencial ou por meio virtual, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima. As investigações seguem em andamento com o objetivo de aprofundar as apurações dos fatos e verificar eventual existência, né, de outras vítimas no mesmo teor. É um termo diferente, né, sextorção, que significa então, né, ele fazendo essa extorsão
pressionando psicologicamente a vítima, que tinha então alugado o imóvel do autor em troca de vantagens sexuais. A gente segue acompanhando esse fato, acompanhando aí a notícia, né, divulgada pela Polícia Civil, e a qualquer novidade a gente atualiza para você e para o nosso telespectador. Por enquanto é isso, Gui, a qualquer momento a gente traz mais informações. Muito bem, dona Edra. Eu fico pensando o seguinte, né? O que é que o ser humano não faz, né? Que coisa mais deprimente, sabe? É umas coisas assim que eu não consigo entender. Não sei você é mulher, tem mais sensibilidade para essas coisas, mas eu não consigo entender esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso é uma maluquice do tamanho do mundo. Você está alugando um apartamento meu, você está alugando um imóvel meu, então você tem que, né? Pelo amor de Deus, sabe? É um negócio assim que me deixa com nojo desse tipo de coisa, né? Com nojo, às vezes, até do ser humano. Eu fico olhando assim, pensando, gente, e aí? Onde o ser humano vai até onde? Né? Pois é, infelizmente é histórico, né, esse caso aí de o homem achar que domina a mulher, que a mulher é dependente dele e que por conta disso ele pode fazer o que quer, mas é o que a gente sempre fala aqui nas entrevistas com a Polícia Civil, a delegada, né, de crimes aí voltados para a mulher, com os integrantes da Patrulha de Violência Doméstica, da mulher entender a necessidade de ter a sua dependência financeira, porque a partir daí ela com certeza vai conseguir evitar várias situações como essa. Nesse caso aí, o homem utilizou o fato dela ser locatária, ela alugar o imóvel dele, ele entender que ela tinha essa dependência para continuar nesse imóvel para cometer esse crime. Mas ainda bem que esses dados aí que a gente fala, né, essas notícias, elas estão sendo difundidas e as mulheres têm procurado os seus direitos, denunciado esses autores de crimes aí de violência doméstica, de crimes contra a mulher, porque com certeza esse é o principal instrumento aí para que casos como esse não aconteçam mais. Muito bem, dona Edra, você volta a qualquer momento comigo. Você tem um abraço, né, hoje aqui no nosso programa, né, Ayandra? Sim, Gui, estávamos nós dois aqui no centro hoje, encontramos a dona Neuza, moradora do bairro Brasil, disse que assiste o programa todos os dias, é sua fã do programa, e a gente prometeu estar cumprindo aqui. Um abraço para a senhora dona Neuza, que mora no bairro Brasil. Dona Neuza, um abraço para a senhora. Obrigado, Ayandra. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Tudo bem, doutor? Como é que tá? Doutor Tiago Alves. É essa persona aqui. Tudo bem? Estamos caminhando para o encerramento do ano. 2 semaninhas, né? Tá para terminar. Agora a gente já pode começar a pensar no ano que vem. 2026, que é o ano da sua redenção, é o ano da redenção do seu sorriso. É o ano de falar, nunca mais vou passar vontade com o que eu gosto, nunca mais vou ficar sem sorrir. Esse negócio de sorrir com a mão na boca. Colocando a mão na boca, né, Gui? A gente fala isso sempre aqui, mas ainda dá tempo ainda, viu, Gui? Da gente fazer alguma coisa, porque a clínica, basicamente, ela não fecha, né? Ela vai fechar mesmo no feriado do dia 25, né, do Natal, e ela fecha dia 31 e dia 1º. Mas abre sexta, abre no sábado, né? A clínica em funcionamento, nosso laboratório também vai ficar em funcionamento. Então, mas a gente sabe, não dá para prometer tratamento nenhum porque nós estamos com a fila de espera de entregas, né? Mas todo dia nós temos avaliação, todo dia tem paciente que fazer na emergência. Se você precisar de dentista, pode contar com a clínica, né? Com a nossa equipe lá. E dá tempo ainda, né? Eu tenho horário essa semana ainda, tem horário semana que vem, tá? Nós vamos seguir direto aí, né? Entre o Natal e o Ano Novo. Então você pode ligar e agendar. É vantagem também de você fechar o seu tratamento agora. Não, vou deixar para o ano que vem. Eu faria o seguinte, eu fecharia meu tratamento esse ano, já deixo agendado para o ano que vem, para ficar na tabela desse ano, né, Gui? Porque sempre tem reajuste. Virou o ano, tem reajuste, né? Com certeza, né? Então, os produtos, os materiais, né? E olha o que uma pessoa ganha. É bom a gente observar isso mesmo, viu, doutor? Porque, por exemplo, se você chegar lá e falar que viu aqui no nosso programa, você tem um tempo maior para pagar, não é isso?
Você pode pagar até em 36 vezes. Você fecha numa tabela anterior, já tem esse desconto desse aumento, desse reajuste, vamos chamar de reajuste para 2026. Isso você já ganha ao longo de 36 meses. Com certeza. É um ganho real. Considerável, né? Considerável. Então, vai lá, marca a sua avaliação, né? A agenda. Quero marcar com o doutor Tiago, quero marcar com a doutora Júlia. Nós estamos lá, né, realizando os planejamentos, os orçamentos dos pacientes. Fala, né, que a palavra mágica é falar que assistiu aqui no Gui Boaventura. Vai pegar a entrada facilitada, vai poder dividir em 36 vezes sem juros o seu tratamento. E vai pegar a tabela de 2025 e vai agendar o seu tratamento. Aí precisou de alguma coisa ali, tem isso aqui tá me machucando, a gente já inicia o seu tratamento, já faz uma digitalização inicial, já faz uma moldagem inicial. Então não tem motivo aí de ficar esperando. Aproveita que já está talvez em momento de férias, né? E para todos os tratamentos, o tratamento com implante dentário, né? Mesmo quem vai colocar, talvez é criança, é jovem, é adulto, quer colocar aparelho dentário, né? A nossa equipe de ortodontistas estão lá para atender. Precisa fazer uma restauração, tem um dentinho ali na frente está quebrado que dá para resolver coisa rápida, né? Talvez fazer uma provisória, uma prótese ali para já passar um final do ano com uma condição melhor. E aí depois em 2026 seu tratamento entra na sequência normal, mas nós vamos ter cirurgia, a agenda nossa está normal. Ela só vai fechar nos dias do feriado mesmo. Então, vai ter cirurgia hoje, amanhã, né, na semana do Natal. Se você tiver disposição e quiser aproveitar esse momento também, né, que a gente sabe que para muitas pessoas não pode, tem pessoas que vêm de fora, né, a gente atende também lá muito pessoal que é do trecho aí, que é caminhoneiro, que mexe com distribuição, com distribuidora. Essa semana é que eu tenho. Ótimo, nós vamos estar lá para te atender. Muito bem. Então é o seguinte, e afora qualquer problema que você tiver, né? Isso aí. Lá é o seu pronto-socorro. É isso aí. Né? Odontológico. O pronto-socorro odontológico. Você corre lá se der qualquer problema, se tem um problema na sua prótese, se tem um problema no seu dente, doeu o dente, qualquer coisa, corra lá porque ela vai estar aberta durante todos esses dias, fechando só no dia 25 ou no dia 1º? Dia 31 e 1º. Muito bem. Aí, então. Bom? Tá dado o recado, doutor? Certinho, meu amigo. Fica e no mais aí, né? Feliz Natal, feliz Natal. Eu tenho que vir aqui. Volta aqui ainda tem que vir, Natal, né? Tem que pagar o 13º ainda. Não quer, tem que vir. Quer trabalhar ainda? Né? Então tá bom. Ainda tem 13º já vir. Então tem que voltar mesmo. Um abraço, doutor. Obrigado, abraço a todos. Tchau, tchau. Vamos falar das chuvas deste domingo, que provocaram problemas aqui em Patos de Minas. Olha, muitas ruas ficaram debaixo d'água e uma família, inclusive, ficou presa no meio do alagamento. O Danilo, traz aqui. Põe ali na tela, pode rodar. Na Avenida Padre Almir, no trevo próximo ao fórum, a água cobriu a via e alguns motoristas se arriscaram em meio ao volume de água. Na rua Tupinambás, um homem caiu na enxurrada e foi socorrido por quem passava pelo local. O córrego do Monjolo ficou no limite e por pouco não transbordou. Mas no centro de Patos de Minas, as ruas Ana de Oliveira e Tonzinho Amâncio mais se pareciam rios. O volume de água era tanto que quase chegou na metade da altura dos carros estacionados. Na Avenida Luci Mesquita, uma família ficou presa dentro do carro em meio ao alagamento e viveu momentos de tensão. Nós estamos presos na avenida aqui, ó. Eu achei que estava em frente à igreja Verbo da Vida, na avenida, eu acho que é Lúcia Mesquita, não tem como a gente sair, ó. A água já está chegando praticamente no Capu. O casal estava com um filho de 6 anos que ficou muito agitado. A família teve que ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e, felizmente, ninguém ficou ferido. Olha, o grande problema nosso é o seguinte, o tempo mudou, né? A gente precisa ter essa consciência de que o tempo, a natureza está mudando o seu ritmo em relação ao globo terrestre. Nós já tivemos as coisas tudo muito certinho, mesmo assim existiram sempre as enchentes, as trombas d'água que eram chamadas antigamente, né? E muita chuva, e chuva que às vezes pegava o mês inteiro aí chovendo. Bom, o tempo hoje está diferente. A regra da natureza hoje mudou.
E uma delas é o tipo de precipitação é diferente, está diferente. Nós só estamos notando agora, mas isso vem mudando a cada ano que passa. E as nossas cidades, eu diria que as cidades do mundo não estão preparadas para esse enfrentamento da natureza, porque todas as cidades que existem até agora foram criadas dentro de um modelo muito mais suave de contato com a natureza, né? Todas as cidades do mundo, inclusive a nossa querida Patos de Minas. Nós temos problema com o esgotamento pluvial, né? A rede pluvial da cidade praticamente inexiste, e nós moramos numa cidade em que era extremamente necessário, ou seria, ou será, ou é extremamente necessária a rede pluvial. Fazer isso agora vai dar dor de cabeça, mas vai ter que fazer uma hora ou outra, ter que fazer, né? Porque senão nós vamos conviver com isso aí. A chuva chega, entra nas casas, inunda as ruas, vai ser desse jeito. Todo ano a gente está tendo problemas em Patos de Minas. Não era assim, nós tínhamos um problema pontual aqui, outro ali. Agora não, ruas que você nunca imaginava que iam dar enchente, ter muita água durante uma chuva, estão tendo. Então a gente precisa raciocinar e pensar nisso. E os nossos governantes precisam começar a planejar, porque fazer tudo de uma vez também não vai fazer. Não tem dinheiro para isso, não tem tempo para isso, não tem estrutura para isso. Mas é preciso começar a corrigir, porque a natureza não vai mudar. Não precisa pensar que a natureza não vai mudar. É bem possível que ela vai apertando cada vez mais. Agora, é preciso que se tenha consciência de que nós precisamos planejar. Vai construir um bairro na cidade, fala, peraí, nossas exigências agora, e o poder público tem que fazer isso, começar a exigir de uma maneira diferente uma rede pluvial mais capaz, uma rede que faz uma coleta maior da água da chuva, que tenha mais capacidade de escoamento. É preciso exigir isso. Então é preciso que o poder público, e aí eu diria que o executivo, a prefeitura, né? A prefeitura não, porque a prefeitura é só o prédio lá, né? Então, o prefeito, né? Sim. E no prédio da prefeitura também, não é só no prédio lá da Justiça do Trabalho, não. No prédio da prefeitura também tem problemas, né? Aquele terreno ali é um terreno meio complicado. Mas, enfim, é preciso que o prefeito e os vereadores comecem a elaborar aí um projeto, viu, Daltin? Para falar, por exemplo, para esses construtores novos. Estão abrindo loteamentos, estão abrindo novos conjuntos de casa para vender, não é? Olha, tudo bem, só que agora a exigência nossa, por exemplo, para a rede pluvial é diferente. Ela precisa ter uma maior capacidade de captação, ela precisa colher mais água do que colhe atualmente, as medidas terão que ser diferenciadas, terão que ser maiores, porque essas precipitações aí, elas não vão parar. Desse jeito aí não vão parar. Vai continuar chovendo forte. A natureza já deu os seus sinais. Ela já ditou como é que ela vai se proceder daqui para frente, né? Então você tem que entender que a humanidade tem que se adaptar a ela. Porque se não se adaptar a ela, o bicho vai continuar pegando. Você vai começar a ver gente no meio da enxurrada, a enxurrada levando gente, levando carro, levando bens, invadindo casas, alagando ruas, alagando logradouros públicos. Então, é por aí. Vamos raciocinar, vamos pensar nisso. E essa chuva obrigou o Corpo de Bombeiros a vistoriar casas em risco de desabamento e casas alagadas. Põe aí na tela, pode rodar. Na Rua Divino Severo dos Santos, no bairro Cerrado, 2 casas que corriam o risco de desabamento foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros.
Uma das residências fica no fundo do imóvel e apresentava danos significativos na estrutura. Como a grande erosão no entorno pode comprometer a estabilidade das casas vizinhas, situação que será avaliada pela Defesa Civil. No Vila Garcia, a água invadiu uma casa. 4 pessoas e um animal estavam no local. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros avaliou a segurança do imóvel e orientou a família o que fazer para prevenir acidentes e reduzir o risco de novos alagamentos. Muito bem, nós vamos continuar com esse assunto aqui, o assunto da chuva desse final de semana, porque é o que eu disse aqui, né? Vamos ficar preparados, porque vai chover mais, hein? E a previsão é de muita chuva aqui para a nossa região, hoje, amanhã, depois, durante essa semana. Agora eu quero falar de uma oportunidade incrível para quem é empresário, MEI, pequena ou média empresa ou produtor rural. Você sabia que dá para cuidar da sua equipe e da sua família com toda a qualidade e confiança da Unimed Patos de Minas? Os planos empresariais da Unimed foram pensados para quem valoriza o bem mais precioso que existe, a saúde. Com eles, você garante atendimento médico de excelência, rede ampla e credenciada e aquele jeito humano de cuidar que só a Unimed tem. Seja para a sua empresa, para o seu negócio ou para o campo, tem um plano feito sob medida para você e para quem caminha ao seu lado. Unimed Patos de Minas. Cuidar de quem cuida é o melhor investimento. Vamos voltar agora a falar sobre os transtornos provocados pela chuva de ontem. Ao vivo, o repórter Luiz César traz mais informações hoje aqui no nosso programa. Boa tarde para você, Luiz. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando, né? A gente trazendo essas informações de como ficou Patos de Minas, né? Após aquela forte chuva, né? Que aconteceu ontem aí, que causou bastante transtornos, né? Em diversos pontos da cidade, né? Uma chuva muito longa, enfim, que afetou muito aí a cidade de Patos de Minas. A gente está agora aqui, Gui, na rua Divina Severo dos Santos, aqui no bairro Cerrado, que é onde houve, né, essa erosão, esse local de bastante preocupação aí pelo Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil, já que houve essa erosão aqui, né, e a gente até conversou com alguns moradores, né, inclusive este muro que está ao meu lado aqui, ó, dessa casa aqui que está ao lado, é a casa que corre o risco de ser afetada por essa outra casa, a casa essa que está mais acima aqui, aqui no caso, ficando aos fundos dessa casa aqui, que é a casa que começou a desmoronar durante a chuva deste domingo, né, da noite de domingo. Essa casa começou então a desmoronar, né, o muro começou a ceder, a terra foi cedendo junto e aí causando então essa erosão. A moradora que está aqui, que a gente conversou com ela, não quis gravar a entrevista, mas a gente conversou com ela, está muito preocupada, porque segundo ela, o Corpo de Bombeiros informou para ela que em caso de uma nova chuva, conforme foi aquela de ontem, que ela, por segurança, terá que sair da sua residência, já que o risco, né, de que a outra parte ele possa acabar desmoronando, como a gente pode ver aí nas imagens, né, a forma como que está ali ao fundo da casa dela, a qual, segundo ela também, já é uma briga constante que ela tem aí junto com a prefeitura, junto com os vizinhos também, para tentar uma solução para essa casa, né, que já está há muito tempo causando trabalho para eles aqui, a forma como essa casa foi construída, né, se utilizando do muro dela também, enfim, há muito problema em referente a isso e que, segundo ela, um problema como esse demorou a acontecer, né, da forma como foi feita a casa aí deste vizinho esse que a gente tentou contato também e não conseguimos. Então, aqui é um dos locais em que está sendo muito preocupante, né, porque aí tem essa erosão que acabou acontecendo, como a gente pode observar, uma área de mata, né, aqui tem uma erosão. A informação da vizinha também é que aqui é a área em que a Avenida Angra dos Reis
deverá passar, né, dentro do planejamento também, já que ele é o fundo, sabe aquela parte do Guanabara, né, onde que a gente vem ali sentido o fórum de Patos de Minas. Então, tá muito preocupante essa situação aqui. O outro vizinho também da casa ao lado ali, hoje teve que passar o dia inteiro na limpeza, porque a casa dele foi bastante afetada devido à situação do alagamento, dos problemas, então ele também está com medo, com receio de que após afetar aqui, né, a casa, deu um motivo, a casa dele seja afetada também. E aí fica aquela pergunta, né, que ela faz em relação ao prejuízo, né, quem que vai arcar com esse prejuízo, com essa forma, já que segundo eles há uma briga muito constante em relação a isso. E além daqui do Cerrado, foram outros locais aí que foram bastante afetados aqui em Patos de Minas, né, que a gente tem aí para a gente poder mostrar, que foi na rua Brasília também, houve bastante situação referente aí, né, no sábado, né, tivemos aí que foi feita uma vistoria numa casa com risco de desabamento. Lá no local foi observado que há uma infiltração devido a um lote, né, que fica ao lado e que está represando, né, toda essa água, então acabou deixando toda essa situação. E o trabalho da Defesa Civil também, do Corpo de Bombeiro nestes locais, avaliando todo o risco, toda a situação, como a gente pode observar nas imagens aí, né, a Defesa Civil trabalhou bastante nesse final de semana, assim como trabalha muito hoje também, né, vistoriando diversos pontos. A gente até solicitou, né, uma entrevista com a Defesa Civil, mas eles informaram que estão atuando em diversos pontos da cidade, que não teria, né, não conseguiriam aí, enfim, atender a nossa reportagem para falar sobre esses pontos, já que eles estão trabalhando em diversos pontos da cidade. Outro ponto também bastante danificado com a chuva, e esse ponto já não é uma novidade, é ali na rua Ana de Oliveira, né, onde fica ali a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Patos de Minas, onde fica o shopping também de Patos de Minas, que é uma rua que toda vez que chove sempre tem um problema naquela rua, e agora não foi diferente, né? Hoje de manhã as equipes da Prefeitura estão lá realizando os trabalhos, né, referente a toda a situação que ficou ruim pelo asfalto que cedeu, né, outras situações que eles estão arrumando por lá, com maquinário, né, os caminhões, enfim, diversos trabalhadores lá da Prefeitura no intuito de arrumar aquele local, liberar o trânsito também para que não tenha nada afetado, né? Já como você mesmo disse, né, Gui, neste momento é arrumar para ficar bom, porque uma nova chuva como essa pode vir a qualquer momento, então já tem que estar assim preparado para uma situação como essa. Então a Prefeitura está atuando em diversos pontos, até mesmo aqui nessa subida aqui da Rua Divina, por exemplo, a Prefeitura teve mais cedo, quando eu cheguei, a Prefeitura estava saindo, porque como algumas partes acabou gerando alguns buracos, houve a operação tapa-buracos também por aqui, né? Então sim, assim como em outros pontos da cidade, uma equipe de limpeza também está atuando em diversos pontos da cidade. Esses são os resquícios, né, da chuva após essa chuva forte de ontem no domingo, e a nossa reportagem acompanhando de todos os pontos aqui, por exemplo, no bairro Cerrado, Gui. Ok, Luiz, eu vou te pedir um favor. A gente precisa de saber, porque hoje eu fiquei sabendo já pela manhã de logo depois da Avenida Brasil, aqui, de um acidente com a moto com terra que correu para a Avenida Fátima Porto, né? Logo ali depois da Avenida Brasil. E nós temos aquele problema sério lá no bairro... Como é que chama o bairro lá em cima? Como é que chama aquele bairro lá em cima? No começo do prolongamento lá da Fátima Porto. Como é que chama, Ana? Não, aqui tem aquela subida íngreme lá para Califórnia. Ali nas imediações do bairro Califórnia, né, tem também esse problema. Eu queria que você desse uma checada na Avenida Fátima Porto, que é uma via importante para o trânsito em Patos de Minas. Agora, é importante, é bom as pessoas ficarem sabendo que não podem abusar nessa época do ano, porque de repente, e não menos que de repente, encontra terra na pista, e aí o motociclista principalmente sofre com isso aí, ou mesmo o carro, que pode perder a direção, fazer com que o motorista perca a direção e cause acidente. Fique se aguardando com mais informação ainda no programa de hoje, a respeito, por exemplo, da Avenida Fátima Porto, ou de qualquer outro ponto que você acha que merece aí a sua atenção. Por enquanto, obrigado. Ser acima da média é ter acesso a uma excelente estrutura para aprender e conviver.
é estar envolvido em um ecossistema de inovação e empreendedorismo. É ter um sistema de segurança completo. É poder contar com o suporte de um dos melhores materiais didáticos do país, o SAS. É ter acesso a mais de 90 laboratórios para o aprendizado ir além da teoria, além de ter um time de professores altamente capacitados. Suba de nível com o Colégio Universitário Unipan. Você é acima da média. Para mais informações, acesse colégiouniversitario.unipan.edu.br ou entre em contato pelo WhatsApp 999776622. Unipan, educação que transforma. Como mostramos na última... Antes de falar essa notícia, eu quero lembrar que a gente estava falando da chuva, né? E o bombeiro hoje fala aqui no nosso programa, no quadro Chamada 193, o bombeiro vem falar e vai dar mostrar para você, dar uma radiografia do que foi essa chuva de ontem, os problemas que foram causados e se ainda tem algum problema para solucionar e se você deve ter cuidado e em que ponto da cidade você deve ter cuidado e qual que é a previsão, né, do bombeiro que trabalha lá com uma estação de previsão do tempo lá, né, análise do que está acontecendo, né, nós vamos saber do bombeiro qual que é a previsão para essa semana aí, porque parece que a previsão é de muita chuva. Como mostramos na última sexta-feira, Thalisson Bruno Damião foi julgado. Ele foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio de Tiago Francisco Pereira. Isso aconteceu lá em 2022. O Danilo traz aqui, ó. Põe na tela, Danilo. No dia 30 de abril de 2022, na rua Guararapes, no bairro Jardim América, o acusado, Thalisson Bruno Damião, surpreendeu a vítima, Tiago Francisco Pereira, enquanto ele saía de uma residência com sua filha, impossibilitando qualquer tipo de fuga ou reação por ser uma criança. Neste momento, efetuou 3 disparos de arma de fogo contra a cabeça de Tiago. Informações da polícia relatam que o desentendimento entre os dois já era algo recorrente. Em 2021, Tiago teria tentado matar o irmão de Thalisson por causa de uma dívida de drogas. A partir daí, os dois protagonizaram diversas tentativas de homicídio um contra o outro. Nesta sexta-feira, Thalisson foi julgado pelo crime e condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por homicídio qualificado. Aqui eu vou te falar uma coisa, viu? É complicado, não é? Isso aí já se fala muito, é a maior loucura que tem a televisão ao vivo, viu, Daltinho? Falar em Daltinho, é o Daltinho que está aqui comigo, ó. Daltinho do Daltinho Tecidos, né? Aqui trouxe muita coisa hoje, hein, Daltinho? A loja aqui hoje, hein, Gui? Boa tarde, deu uma decorada espetacular aqui no nosso estúdio, né? Gui, você tá alegre hoje, hein? Como sempre, mas hoje você tá um pouco mais alegre. É porque eu não sou atleticano. Ah, então é isso, Gui. Vocês não dão conta de bater no Cruzeiro. E nós temos que ir lá e fazer o serviço. Rapaz, hein, Gui? Vamos lá, tapeamos o Gabigol. O Gabigol erra o pênalti porque... Errando o pênalti, nós vamos te trazer pra cá. Aqui eu já tava tudo combinado já? Tudo combinado, tá tudo certo. Brincadeira, viu, Li? Brincadeira, viu? Mas... Você achou mal, né? Eu achei bom um pouco, viu, Gui? Não vou reclamar. Você é atleticano. Mas do Felipe ontem. Atleticano torce contra o Cruzeiro. A gente gostou bem. Eu tava bem ontem, né? Tava bem ontem, porque se o Cruzeiro ganha, eu tenho uma simpatia pelo Cruzeiro. Galo não. Não, porque eu sou contra o Atlético, né? Sou anti-atleticano. Olha você vê. É. Aí não tem jeito, né, Gui? Não tem jeito, não. Não, mas foi bom, o resultado foi bom, né? Foi bom, foi óbvio. Agora você vai torcer pro Corinthians contra o Vasco também. Não, agora chega. Agora não vou torcer pra eles mais, não. Não? Não, agora... Você só torceu contra o Cruzeiro. Só ontem agora chega. Tá certo. Né, Gui? O Corinthians, ontem eu acho que ontem foi a decisão da Copa. Mas eu não tenho nada contra que estou até de azul hoje aqui. Não é? Então... De vez em quando você refuga, mas tá de azul hoje. Mas vamos falar o que é que tem lá no Daltinho. O que você trouxe hoje para mostrar aqui pra gente, Daltinho? Gui, primeiro quero dar um depoimento. Eu estava sábado na empresa, antes de ir pro Oriado, né?
Sim. Todo final de semana. Claro, tá lá no areado. Precisa, né, descansar. Chegou uma cliente, ela era de Patrocínio, mudou para Goiânia, alta costura. E aí, perguntei, quanto tempo? Não, estou morando em Goiânia. E ela falou assim, eu estou esperando uma noiva de Patrocínio a gente atender ela. Porque andei nas lojas lá, não gostei da qualidade dos tecidos. E ela combinou com a noiva e para esperar ela que não dá altinho, da qualidade e variedade. Então, assim, Gui, isso deixa a gente muito feliz. Quer dizer, é uma coisa que abrange a região, né? Claro, e assim, a nossa responsabilidade minha, de toda a nossa equipe hoje, Gui, é muito grande. E com isso a gente fica mais duro ainda, né? Então, assim, fiquei muito feliz e estou trazendo muita novidade aqui hoje. Muito bem. O que é que você está trazendo de novidade hoje aqui? Ô, Gui, vamos primeiro falar desse devorê de seda. Como é que chama esse tecido aqui? Devorê de seda. É um tecido maravilhoso. Ele não tem lado, ó, ele não tem avesso. Tem um caimento muito bom. É um tecido difícil da gente encontrar. Devorê. É um tecido que são poucas importadoras que traz e demora. Então, isso aqui, olha aí. Isso aqui é uma cor lavanda, né? Um lilás. É uma mulagem do nosso estilista do Caê. Olha aí. Quase um vestido pronto, né? Olha aí. E o Caê é um cara, é um artista, né? Que chega aqui e dobra o negócio assim com uma facilidade, já forma um vestido logo. Ele e o Roberto são dois artistas, né? Então, para a gente ter uma empresa do porte nosso hoje, nós precisamos de estar todo mundo alinhado, né? Para atender bem nossa grande clientela. Então, você sai do devorê e vai... Não, isso aí é renda, não? Não, vamos continuamos com o devorê. Devorê, aqui, ó. Na cor natural, né, que é o palha. Outro tom. É um verde água. Um verde água. E um lavanda, né? Esse azul. Olha aí. Muito bem. Tem mais cores lá, Nautinho? Agora, Gui. Ou esse tecido, esse aí também é um devorê, é isso? Esse aqui, Gui, até pedi pro Caí montar aqui. Branco, que ainda dá tempo. Para quem quer fazer uma roupa pro Réveillon, ainda dá tempo. Olha que espetáculo do branco desse tecido. Viu? Bacana. Demorou um pouco, que era para ter chegado antes, mas ainda dá tempo, né? Dá tempo de fazer. Então, assim, cor vai lá no Daltim para você brilhar aí nas festas final de ano, né? Muito bem. O que mais você tem? Você tem? Isso é renda? Isso é uma renda francesa. Olha, um brilho em 3D. As noivas aí. É um tecido que chegou também na sexta-feira. Tudo novidade lá. Tem essa aqui, que é outro tecido novo também, que já é mais para uma formatura, uma madrinha, uma mãe de noiva, né? Esse aqui tem mais umas 6 cores lá na loja. Que cor é essa aí, Daltinho? Esse aqui é um rosa, né? Rosa mesmo, né? É. Olha o brilho desse tecido, todo bordado. Esse tem mais umas 6 cores lá na loja. Gui, hoje falando de tecido, se nosso cliente quiser de tecido, hoje ele encontra. Ou um 15, para uma festa de 15 anos, formatura, mãe de noiva. Quem quiser, nós temos na loja. E muita opção. Isso porque o Daltinho Tecidos hoje é só tecidos, né? Acabou a gente focando mais no tecido, né, Gui? Há quanto tempo de experiência a gente tem? Você viaja mais, né? Estamos focados mesmo no tecido. E aí, tudo isso que você está mostrando aqui, tem um detalhe que é extremamente importante. Você tem preço para isso? Tem preço. O preço é bom, o que eu quero perguntar é se o preço é bom e se tem condição de pagamento. Gui, hoje, você às vezes passa lá na loja e vê o estoque. Às vezes sempre. Sempre. Né? O estoque nosso. Hoje, nós temos tecido para todos os gostos hoje. Todos. E você fala que nós temos de um chitão até uma renda francesa de alto padrão. Então, tudo. E negociar comigo, com a minha equipe lá, eu falo que é o cliente que manda. É a mais fácil que tem. Que escolhe como que ele quer pagar, né? Muito então, bem. assim,
Estamos esperando todos vocês aí. Só novidade aí para você na Daltinho Tecidos. Hoje só tecidos para você. Ali na rua Major Gotti 1170, loja 3. O telefone também está aí na tela, né? Fácil para você gravar, 3821-4001. Você pode falar, mas o interessante mesmo é a sua visita lá no Daltinho Tecidos. Está mostrando aí para você a variedade de cores no Devoré, né? Tem esse branco aí que é uma maravilha, tem verde, que é um verde água, né? Tem essas rendas bordadas aqui, essas rendas em 3D, né? Porque a flor fica pro lado de fora. São novidades para você lá no Daltinho Tecidos, e o Daltinho está te esperando lá com a sua equipe a toda hora. Tá certo, Daltinho? Você já está entendendo bem, hein, Gui? Eu sou o entendedor, qualquer coisa você me contrata lá como vendedor de pano. Não, vendedor, sócio, né? Não, vendedor, não tem competência para isso. Um abraço para você. Estamos esperando todos vocês aí, nós temos um final de ano maravilhoso, né? Boa semana para você, Daltinho. Até mais. Boa tarde. Olha, durante coletiva, na última sexta-feira, o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, falou sobre a possível candidatura ao governo do estado e voltou a criticar a privatização da Copasa. Põe na tela. Falcão também voltou a criticar a privatização da Copasa. Segundo ele, o governador Romeu Zema não dialogou com os municípios antes de avançar com a proposta. O prefeito, que também preside a Associação Mineira de Municípios, afirmou que as prefeituras têm um papel decisivo nesse processo. O governo tem todo o direito de propor a privatização da Copasa. O governo de Minas é dono de metade da Copasa, a outra metade da Copasa já é de acionistas. O governo pode propor a privatização. Ele vai submeter esse projeto à Assembleia Legislativa, como está sendo feito. O governo tem direito de propor privatização. Os deputados é que têm a prerrogativa de votar, aprovar ou não. Não tem dúvida nenhuma disso. Não cabe à AMM, não cabe aos municípios interferir nesse processo, que é um direito do governo propor. O que nós estamos cobrando é que a prerrogativa dos municípios seja respeitada. Qual é ela? Primeiro, nós é que contratamos serviços de água e esgoto. Então a gente precisa saber exatamente o que vai acontecer. Nós não temos as informações. O governo não entrou em contato com os municípios. O dono do serviço é o município. Eu que assino o contrato aqui com a Copasa ou não. Eu é que sou cobrado quando tiver buraco na rua. Eu é que sou cobrado quando tem algum bairro que falta água. Não é o governador que é cobrado. Então acho que faltou sim uma melhor condução desse processo. Foi feito de forma apressada. Nós não sabemos quais são exatamente os municípios superavitários, quais são os deficitários, os que dão prejuízo, como que vai ser o subsídio cruzado, como é que vamos garantir que a tarifa não vai aumentar nos próximos anos. Ele orientou os gestores municipais a lerem com atenção os documentos e evitarem decisões apressadas para garantir a possibilidade de renegociação e a defesa dos interesses da população. Eu preciso deixar claro para todos os prefeitos e prefeitas é que, se for feita a privatização, eles não são obrigados a assinar contrato, eles não têm que renovar, eles podem renegociar. Então, esse é o alerta que nós estamos fazendo. Eu disse para que os prefeitos não assinassem, não assinem precipitadamente. Vocês têm direito de analisar o contrato, vamos ver qual é a empresa que vai controlar a Copasa, se a privatização avançar, e eles têm que procurar cidade por cidade para que a gente possa renegociar e melhorar o serviço. Patos tem o direito agora de dizer que aceita a nova empresa, caso a privatização avance, mas aí vai poder rediscutir um monte de situações do contrato. Tem o direito ainda, às vezes, de fazer uma licitação, né? Vai ser discutido ainda se temos que pagar a indenização para a Copasa ou não. Existem diversas interpretações ainda. A lei federal, né, o marco regulatório do saneamento, tem gente defendendo uma coisa, outros defendendo outra, mas é até por isso que eu estou dizendo para ninguém se precipitar. Questionado sobre uma possível candidatura e definição de partido, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, afirmou que essa decisão ainda não foi tomada. Segundo ele, até o mês de março o cenário deve ficar mais claro e só então irá definir os próximos passos políticos. A cada dia que passa, a cada semana, nas nossas conversas em Belo Horizonte, em Brasília, até em São Paulo, avança um pouco mais.
é algo que não depende unicamente da minha pessoa, dos prefeitos que estão com esse desejo. Esse arranjo, esse desenho partidário é um jogo muito pesado e ele vai ser sacramentado no ano que vem. Ali para fevereiro, março, as coisas vão ficar mais claras. E então a gente vai ter a condição de tomar a melhor decisão para Patos de Minas, para a nossa região e para Minas Gerais como um todo. A vice-prefeita de Patos de Minas também comentou sobre a possível candidatura de Luiz Eduardo Falcão ao governo de Minas. Ela afirmou que acompanha o projeto político e disse estar preparada para assumir a prefeitura caso seja necessário. Um vice-prefeito ou uma vice-prefeita, ela precisa estar preparado desde o primeiro dia de mandato. Então, eu tenho certeza absoluta, que eu vou poder contar com todos, com o nosso prefeito da mesma forma, caso isso venha se concretizar. Nós temos uma unicidade muito grande da nossa equipe, de todas as secretarias. Eu tenho uma autonomia muito grande dentro da nossa gestão. Caminho e sou muito bem acolhida e recebida por todos os secretários. A nossa equipe é uma equipe muito uníssona, enquanto todos estão realmente voltados para Patos de Minas, a nossa linguagem é uma só. Olha, o que eu imagino, e essa semana a gente vai falar mais a respeito disso, a respeito dessa possível candidatura. Eu vou começar nessa história aí de frente para trás, né? Começar com o último assunto aí. Nós vamos falar mais a respeito dessa possível candidatura aí do prefeito de Patos de Minas, o prefeito Falcão, ao governo de Minas, né, se candidatando, se colocando à disposição para o seu nome para uma possível candidatura ao governo do estado de Minas Gerais. Tem que fazer isso mesmo, sabe? Ninguém tem que se encolher porque eu sou de uma cidadezinha lá de Patos de Minas, lá da beirada do estado. E daí? Né? Nós temos força para isso, sim, e o interior de Minas Gerais precisa realmente ser mais ouvido. Tem que acabar essa situação, essa afirmativa de que, quem é de Belo Horizonte que vai? Por que só de Belo Horizonte? Será que só o Belo Horizontino tem condição de se postar como candidato ao governo do estado de Minas Gerais? Não tem o atual governador, que é de uma cidadezinha lá do interior, lá de Araxá, e a gente precisa de fortalecer isso cada vez mais. Os grandes políticos do estado de Minas Gerais, quem deu foi o interior. Então nós precisamos de continuar com esse propósito, né? E está certo aí o prefeito de Patos de Minas a se colocar como um possível candidato, colocar o seu nome à disposição. Se é bom ou ruim, se consegue ou não consegue, isso é a avaliação do povo, a avaliação do voto e a capacidade de cada um de se mostrar, né? De mostrar a sua capacidade, de mostrar a sua intenção, de mostrar o seu planejamento, de mostrar o seu propósito como candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Então, tá certo, né? Acho que Patos de Minas se engrandece com isso. Patos de Minas que já deu outros nomes para o Senado, para o cenário nacional. Eu falei Senado, e até para o Senado do estado de Minas Gerais, o vice-governo do estado de Minas Gerais, né? Com grandes possibilidades na época do Arlindo, por exemplo, que era vice-governador, com grandes possibilidades de suceder o governador, que aí se candidatou ao Senado e fez uma campanha maravilhosa, saiu do quase zero, né, para conseguir aí a vaga como senador, e foi senador da República. Foi ministro de Estado. Então, sabe, acho que está na hora mesmo da gente começar a levantar Patos de Minas, começar a levantar essa sua liderança política também na região, né, no estado. Tem que fazer isso mesmo. E nós vamos falar mais sobre isso aqui. Vamos trazer especialistas em política aqui para a gente falar a respeito disso, né, para essa semana ainda, para a gente clarear toda essa conversa, toda essa discussão com você, que é o nosso telespectador. Tá bom?
Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, é a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar seus produtos com mais facilidade, para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional, se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Hora do quadro Chamada 193. Põe na tela, pode rodar. Olha, aqui comigo hoje o Tenente Renato Melo, e nós vamos falar com ele dos transtornos causados pela chuva que caiu ontem aqui em Patos de Minas, Tenente. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Gui, tudo bem? Ontem, uma precipitação grande, né, que teve algumas consequências e acho que algumas consequências também que apareceram depois da chuva, depois que a água foi embora. Vamos falar também da previsão dessa semana e do que pode acontecer. Como é que foi essa precipitação ontem em Patos de Minas, ô Tenente? Olha, Gui, ontem nós tivemos uma precipitação que as estações mediram aproximadamente 28 milímetros de chuva. Só que essa precipitação, num curto período de tempo, ela pode trazer diversos transtornos para a população. Então essa precipitação aí que cai no período de 1 a 2 horas é uma chuva bastante significativa e ela pode trazer impactos. Quer seja regiões com risco já de alagamento, risco de enxurrada e até para as residências que podem também serem afetadas, ainda que não estejam em áreas que sejam mapeadas, né? Às vezes o escoamento da água não é suficiente para fazer frente a essa quantidade de chuva e nós podemos ter ocorrências aí em diversos pontos da cidade. Estamos falando disso hoje aqui, Tanete, que é do comportamento da natureza, né? Mudou. Então a gente precisa ter essa consciência. Mudou. Não é mais a chuva, não é mais aquela precipitação de antigamente, falar, choveu o mês de outubro, choveu os 30 dias. Você vai se preparando, vai se acomodando e vai ser. Essa agora não. Agora choveu o que era para chover no mês de dezembro, todo choveu num dia só. Isso está acontecendo em diversos lugares. Nós estamos ainda na rota dos temporais durante essa semana. Essa precipitação de 28 milímetros, que tipo de estrago ela trouxe para a cidade ontem? Que tipo de trabalho deu para o bombeiro? Olha, nós tivemos a ocorrência de queda de árvores sob fiação na Avenida Fátima Porto. Lá tivemos que trabalhar em conjunto aí com a concessionária de energia para poder fazer o desligamento da energia, posteriormente o corte da árvore e a liberação da via para o trânsito ali naquele local ser liberado. Também tivemos ocorrências de pessoas ilhadas, né, lá na Luci Mesquita, essa ocorrência, né, da JK, como havia falado. Pois é, essa da Luci Mesquita aí estranhou, porque ali não é costume ter alagamento ali, né? A não ser lá embaixo, no final dela lá, né? Sim, lá naquela parte mais baixa da Luci Mesquita, ali no bairro Guanabara. É um local que, eventualmente, quando tem uma chuva muito intensa, pode ser um local que acumula água, né? Que aquela água fica alagada, ela alaga aquele local. E o maior problema é quando as pessoas tentam atravessar esse local. Nesses locais, o veículo pode acontecer dele apagar, às vezes até como uma forma de proteção do próprio veículo, para evitar com que ele aspire água. Os próprios sensores ali do veículo podem fazer com que ele apague para preservar a parte mecânica do veículo e acabam deixando as pessoas expostas a esse local com a área alagada. Agora, Tenente, nós temos problemas aqui, como em diversas cidades do estado de Minas Gerais, uma cidade que tem esses problemas clássicos, que é o de encontro de vertentes, como, por exemplo, Uberaba, né? Uberaba é uma cidade que tem esse encontro, é clássico lá na cidade de Uberaba. Sim. Aqui nós temos alguns pontos que são assim, como, por exemplo, a Rua Ana de Oliveira.
É um encontro de vertentes ali no baixio dela, ali pelos lados do shopping, naquela próxima à Secretaria da Saúde, que é ali. Secretaria de Saúde. Né? Então, Ali, existem outros pontos referentes a isso? E como é que é o procedimento? Como é que foi o procedimento ontem nesses locais? Olha, nós temos como áreas mapeadas a própria Ana de Oliveira, a Rua Barão do Rio Branco, ali também ao lado da Lagoa Grande, a própria Avenida Fátima Porto ali, abaixo da área onde que ela foi canalizada. Temos tido menos problemas após as obras de canalização, mas ainda permanece como sendo uma área mapeada por nós. A JK, ali próximo à empresa São Cristóvão e próximo à empresa Autoglass. É importante destacar que o trabalho de preparação é muito importante. Na JK fizeram um trabalho lá na frente. Não ficou bom ainda, hein? Não ficou bom ainda porque ainda está empoçando água lá. Tem uma vazão, mas é uma vazão que ainda continua lenta. Depois eu quero até destacar isso aqui. Mas esses pontos são pontuais, né? São pontos, e claro que são pontuais, e que merecem a atenção do bombeiro, né? Sempre. Caiu água, vocês têm atenção com esse... Sim. Nesses locais nós já temos eles mapeados, né? Eles constam até do nosso plano de enfrentamento ao período chuvoso, né? O nosso plano de emergências pluviométricas também, lançado aí em conjunto com a Prefeitura. Já são áreas conhecidas e de forma preventiva. O que a gente faz? Em contato muito estreito com a Prefeitura, verifica se é possível realizar alguma obra de engenharia, uma obra estrutural nesses locais para evitar ou minimizar os danos decorrentes dessas chuvas, dessas fortes chuvas. Quando não é possível realizar essas obras que evitem com que aconteçam esses alagamentos, essas enxurradas, nós deslocamos equipes de forma preventiva. Então, temos os alertas de tempestade emitidos aí pela Defesa Civil Estadual, diversos outros órgãos também que emitem esses alertas. Nós deslocamos equipes para esses locais para fazerem a avaliação e caso esses locais comecem a subir o nível de água e fique com risco para as pessoas transitarem por ali, nós já de forma preventiva impedimos o trânsito naquele local, para evitar a exposição de pessoas até que o nível das águas abaixe. Ô, Tenente, como é que é o trabalho de vocês aí, por exemplo, com a Prefeitura? Porque nós temos poucos bueiros, nós temos uma rede pluvial muito pequena e completamente insuficiente para a nossa cidade, mas o que tem, se não cuidar, pode causar um acidente, pode causar um alagamento, pode causar... Como é que é essa verificação, se esses bueiros estão funcionando, se essa rede pluvial funciona em determinados locais? Olha, nós temos um trabalho integrado com a Prefeitura, trabalhamos nós do Corpo de Bombeiros junto com o Coordenador Municipal de Defesa Civil aqui do município de Patos de Minas. Qualquer chamado que tiver, nós iremos ao local verificar. Muitas vezes são vistorias que nós realizamos em conjunto, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal. Além disso, a Secretaria de Obras... Mas esse trabalho com bueiro é muito mais preventivo, né? Sim, é um trabalho preventivo realizado aí pela Secretaria de Obras Públicas, né? E nós também temos um contato muito próximo, tivemos reunião semana passada com a Secretaria, estamos em contato constante com eles, repassando esses locais de risco, sugerindo modificações, adaptações nesses locais, e o corpo de técnicos lá da Secretaria também está constantemente olhando esses locais, verificando obras que são necessárias. Vale destacar que nesse período chuvoso, muitas obras ficam inviabilizadas de serem realizadas. Então são obras que têm que ser realizadas no período de estiagem, como foi aquela lá na JK, e agora no período da chuva é o período de fazer a validação, se as obras foram suficientes ou se vai ter que fazer novas intervenções. Aquela lá da JK vai ter que mexer nela. Ela foi insuficiente. Ela não passei lá, estava inundado. Né? Então não foi ninguém que me falou. Agora, o Tenente, em relação à população ribeirinha, alguma novidade? E outra coisa, por exemplo, não é nem deslizamento de terra, não é nem esse perigo com deslizamento ainda, mas em princípio é com a terra que é levada pela enxurrada e que é depositada em algumas vias. Como nós tivemos um acidente hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros deve ter atendido, na Avenida JK, aqui próximo à Avenida Brasil, né, um motociclista entrou na pista, estava com terra e aí acabou perdendo o equilíbrio, perdendo o controle do veículo e acabou caindo, se machucando.
Como é que é essa situação da cidade? Quais os pontos que a gente tem isso? O que é que tem que chamar a atenção da população? Olha, nesses locais em que a água carrega a terra, né, e os detritos para a pista, mais conhecidos é esse da Avenida Fátima Porto, ali após a avenida, o encontro com a Avenida Paranaíba, um local de curvas ali sinuosas, e temos também no prolongamento da Avenida Fátima Porto ali também, a entrada para o Jardim Califórnia ali também, nós temos um ponto que quando tem chuvas intensas ali ou muito prolongadas também, tem uma enxurrada que carrega um pouco de detritos para a pista. O que orientamos a população é, nesse período de chuva, reduzir a velocidade ao passar pelo local, e o nosso trabalho é de verificar esses locais, verificar se tem terra, fazer o contato com a Secretaria de Obras, a Diretoria de Limpeza Urbana, que vai fazer esse trabalho de limpeza desses locais para poder restabelecer o fluxo normal de veículos ali de forma segura. Eu estou recebendo a informação aqui, eu queria saber, Ayandra, o Luiz chegou aonde? Lá no Califórnia ou aqui? Pois é, então verifique se lá não tem esse problema, bacana, é porque não teve ainda, a chuva não causou esse problema lá. Mas aqui embaixo, na Avenida Brasil, depois da Avenida Brasil, próximo a Paranaíba, após a Paranaíba. Após a Avenida Paranaíba, em direção à Avenida JK, sim, nós tivemos esse problema e é bom dar uma chegada lá para saber se a prefeitura já fez a limpeza da pista, porque a informação que eu tive pela manhã é que a prefeitura estava providenciando isso, se teve a limpeza da pista ou se ainda não, se as pessoas precisam tomar cuidado, porque lá não é só a moto, o carro também, né? Sim. Ali é um percurso sinuoso, um pedaço sinuoso da avenida, né? Sim, é um percurso que tem muitas curvas, né? Faz uma espécie de um S ali, com mudança de direção, e uma via de trânsito um pouco mais rápido, né? Por isso aí a nossa alerta para a população para deslocar numa velocidade menor ao passar por aquele local até que o local seja limpo e a condição de segurança seja restabelecida. Muito bem, não, Ayandra, Fátima Porto com Paranaíba, logo depois da Avenida Paranaíba ali, do encontro da Fátima Porto com a Avenida Paranaíba, ali desce terra e normalmente isso acontece ali. Então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma conferida lá, porque a prefeitura iria, inclusive, providenciar a limpeza ainda hoje lá desse pedaço. Se já providenciou, bacana, se não providenciou, a gente chamar a atenção da prefeitura para limpar isso lá e chamar a atenção das pessoas que passam por ali, principalmente os motociclistas. Em relação à população ribeirinha, Tanete, alguma informação, alguma novidade, não? Olha, permanecemos monitorando o Rio Paranaíba, né? Fazemos o monitoramento dele 2 vezes ao dia. Ele ainda está numa cota bastante segura, uma cota baixa. Mas esse tipo de precipitação que nós estamos tendo é a precipitação que favorece as enchentes, né, Tanete? Sim, essa quantidade de chuva acumulada é a que favorece o aumento, né, do nível do rio. Então, ficamos monitorando ele 2 vezes ao dia, no mínimo, né, se o nosso nível de alerta aumentar, esse monitoramento ele aumenta também. E nós temos mapeado a população da área de risco, contato muito próximo com as equipes do CRAS também, da Prefeitura, para que essa população permaneça alerta, permaneça bem informada, de acordo com o nível do rio, conforme ele for aumentando, né? E tem um detalhe importante em relação ao rio, que mas não choveu em Patos, você está preocupado com o quê? Pode não ter chovido em Patos, mas pode ter chovido em Lagoa Formosa, em Carmo do Paranaíba, em Rio Paranaíba. Pode ter chovido, por exemplo, uma coisa que faz subir a água do Paranaíba, ou de qualquer rio, é onde chove na cabeceira dos seus afluentes. É como é o caso do Rio Espírito Santo, né? Que quando enche é um aumento considerável no Rio Paranaíba. A foz dele com o Paranaíba é aqui pertinho de Santana. Então, essa atenção o bombeiro já tem, né, naturalmente, né? Se chover lá em Rio Paranaíba, vocês estão sabendo aqui, olha, choveu lá, pode subir o rio. Sim, nós temos um monitoramento dos 39 municípios da nossa área de articulação, né? Que pega tanto o Alto Paranaíba quanto o Noroeste Mineiro. Então, estamos atentos às previsões de chuva emitidas aí pelo IMET, pela própria Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, porque o que importa para a chuva é a chuva que acontece na bacia. Então, no nosso caso aqui específico, a bacia do Rio Paranaíba, qualquer chuva que cai nessa bacia com os seus diversos afluentes, se for uma chuva de grande intensidade, é uma chuva preocupante para nós
e nós intensificamos o monitoramento. Temos um monitoramento também realizado por uma família lá em Santana de Patos, né, do Rio Paranaíba, que dá aí entre 10 e 12 horas de antecedência do que possivelmente vai acontecer com o aumento ou diminuição do nível do rio aqui. Então, temos uma família que realiza esse trabalho já há muitos anos, e esses dados deles vão para a Agência Nacional de Águas também, seguimos observando para ver se está tendo um aumento a montante, né, na parte de cima do rio, com a expectativa do que vai acontecer aqui para nós antevermos esse possível cenário de risco. Por enquanto, o Paranaíba está dentro da normalidade, né? Sim. Ele subiu um pouco? Subiu um pouco, está próximo pouco acima dos 2 metros, né? Então ele subiu um pouco, né, com essas últimas chuvas, mas ainda bem dentro da normalidade, né? Nós começamos a aumentar o nosso nível de alerta conforme ele vai chegando próximo aos 9 metros. Então, por enquanto, ainda é uma situação de tranquilidade em relação ao nível do Rio Paranaíba. Tenente, na sua sensibilidade, na sua percepção, por exemplo, eu estava comentando hoje aqui, um pouco mais cedo, a respeito do que a gente tem que pensar daqui para frente. Porque a natureza mudou. A questão da frequência de precipitação e da quantidade, do volume, também mudou. E isso a gente precisa de ter uma visão a respeito disso que está acontecendo. Demoramos a entender que isso estava acontecendo, mas agora parece que a humanidade já entende isso aqui. Eu estava pensando a respeito do futuro, né? E eu comentei hoje aqui, queria saber também da sua convicção a respeito disso, que a gente precisa de começar a dimensionar a nossa vida, porque nós não temos no mundo, e aí é no mundo, nós não temos uma cidade preparada para essa mudança da natureza. Né? Nós estamos tendo enchente aí para tudo quanto é lado no mundo, né? Então não é diferente, Patos não é diferente. Mas a gente pode começar a pensar, a discutir isso e pensar como, por exemplo, vai se fazer um bairro novo na cidade. E hoje nós temos os grandes investidores que vão lá, fazem os seus loteamentos. O senhor acha que é de bom costume, né, chamar a atenção para isso e falar, olha, vamos começar a discutir a dimensão das redes pluviais, né, com uma maior capacidade de captar, né, de conduzir, de desaguar, de retirar essa água com uma grande precipitação. Acho que é o momento para a gente começar a discutir esse assunto, né, não? Com os poderes públicos, né, com a prefeitura, com o prefeito, com os vereadores, para fazer regras já vendo essa possibilidade, né, Tenente? Sim, o crescimento das cidades ele se deu, às vezes, de forma muito acelerada, e muitos locais, às vezes, não têm a preparação adequada para fazer o escoamento dessas águas. Então, se a gente não tem uma rede de drenagem de água da chuva eficiente, a água vai escoar pelas vias, causando estragos e risco para a população. Então, nesses novos empreendimentos imobiliários, é muito importante que se faça o dimensionamento do tipo de ocupação que vai ser feito naquele solo e da rede também de captação de água, para que, mesmo com o aumento do número de residências, o aumento do número de pessoas, às vezes até a questão da verticalização desse possível bairro, ele tenha condições de escoar essas águas. Aumenta a impermeabilização do solo, vai aumentar também a quantidade de água. Temos que mexer na nossa infraestrutura, né? De como a gente vai dimensionar essa infraestrutura nossa. Sim, é um pensamento constante que nós temos que ter uma reavaliação das estruturas já existentes e uma preocupação para as novas estruturas urbanas que estão sendo montadas. Nós temos uma estação lá que fica medindo a água, prevendo o que é que vai chover. Qual que é a informação que nós temos para essa semana, hein, Tenente? Olha, nós fazemos um link dessa nossa estação que faz a medição do que aconteceu junto com as previsões emitidas pelos diversos órgãos, pelo próprio Instituto Nacional de Meteorologia. Para essa semana, nós temos previsões de chuvas fortes até a quarta-feira. Na quinta e sexta-feira, uma diminuição da quantidade de chuvas, mas ainda com chuvas. E no sábado e domingo também uma nova previsão de chuvas fortes. Então, fica o nosso alerta aí para a população que acompanha os alertas emitidos aí pelos órgãos responsáveis pela Defesa Civil, os órgãos de monitoramento do tempo. Nós temos aí o número 4099, se a pessoa mandar um SMS com o CEP dela para o número 40199, ela recebe alertas da Defesa Civil Estadual para aquela área que ela está. Então, são mensagens de SMS sem custo nenhum que a pessoa recebe
para ela poder aumentar esse nível de percepção dela. Que número que é? Número 4099. É só a pessoa mandar uma mensagem, um SMS, com o número do seu CEP. Manda uma mensagem com o número do seu CEP para o SMS 40199. É um cadastro sem custos que a Defesa Civil Estadual ele disponibiliza para a população. Podem ser cadastrados mais de um CEP também, não necessariamente só um CEP. Todos os CEPs enviados você vai receber os alertas. Então a sugestão é para que a pessoa coloque o CEP da rua dela, da cidade dela, para que ela receba também esses alertas meteorológicos. Muito bem. Esse QR Code que está aqui na tela é de uma cartilha aí para a pessoa saber o que nessa cartilha? Olha, essa cartilha, Gui, foi desenvolvida aí do Corpo de Bombeiros junto com a Prefeitura Municipal com dicas tanto de prevenção para o período chuvoso, né, como a pessoa deve atuar antes da chuva e também para que ela atue durante a chuva e depois da chuva. Então ela traz diversas dicas preventivas para as pessoas não se colocarem em risco nas áreas de deslizamento e também nas áreas com risco de alagamento, risco de inundação e risco de enxurradas também. Então, uma das dicas que tem lá é de não trafegar, por exemplo, com um veículo em áreas que estão alagadas, né, conforme foi o caso que aconteceu lá na Avenida Lucídio Mesquita. Então, é uma das dicas que tem nessa nossa cartilha aí, para que as pessoas não se coloquem em risco. Muito bem. Gente, esse assunto aí a gente vai continuar discutindo, né? E se for necessário, mesmo fora do quadro, a gente grita lá pelo bombeiro, vocês nos acodem aqui com informação. Sim, com informação, e se precisar também atendimento, estamos à disposição. O nosso número é 193, pode ser feito qualquer tipo de chamado lá para nós relativo a esse período de chuvas, que nós encaminharemos uma guarnição para poder fazer o acompanhamento, muitas vezes até em conjunto com a Defesa Civil Municipal. Muito bem. Tenente Renato Melo, obrigado pela sua participação aqui no quadro Chamada 193. Eu que agradeço, Gui. Muito obrigado. Pode rodar. Hora de você conferir o recado do Natal da CDL aqui no nosso programa. Põe na tela, pode rodar. Promoção Fábrica do Noel CDL. Neste Natal, vamos realizar sonhos juntos. Compre no comércio local e peça seu cupom para concorrer a um carro 0 km, uma Honda Bis 0 km, uma viagem dos sonhos e muitos outros prêmios. E tem mais. A partir do dia 30 de novembro, você e sua família podem aproveitar o trenzinho do Noel, trazendo ainda mais alegria para as ruas da cidade. Fábrica do Noel. Promoção Fábrica. E para você conferir o passo a passo do agendamento para andar no trenzinho do Papai Noel. Põe na tela. Oi pessoal, aqui é a Isadora, assessora de comunicação da CDL, e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer o seu agendamento para andar no trenzinho do Papai Noel. Aponte a câmera para o QR Code e você será direcionado para o site. Clique em Voucher Campanha CDL. Entrar, faça o seu cadastro. Hora de cadastrar a criança. Clique no canto superior esquerdo, criança, nova criança. Faça o cadastro completo e finalizar cadastro. Depois você volta a ver detalhe comprar, escolha o dia e o horário de sua preferência, comprar. Selecione os participantes, o responsável e as crianças e confirmar a compra. Pronto, os vouchers de vocês já estão emitidos. E atenção, o dia de ontem foi de festa e distribuição de presentes em mais uma ação do Cicobi Credicopa no Renascer Natalino. Aqui para você conferir na tela.
Reforçando seu compromisso com a comunidade e com o desenvolvimento social de Patos de Minas, o Cicobi Credicopa promoveu uma programação especial dentro do Renascer Natalino. Parceira do projeto desde a sua primeira edição, a cooperativa mais uma vez leva ao público atividades gratuitas, diversão e momentos de convivência, fortalecendo os valores do cooperativismo e da proximidade com os cooperados e a comunidade. Durante a tarde deste domingo, houve distribuição de brindes como bolas, pipoca, algodão doce e pintura facial. Para encerrar a tarde com ainda mais alegria, o público curtiu um show com o tio Bruno Tubarão. O Credicopa sempre esteve junto e não poderia se furtar dessa vez. E estamos aqui mais uma vez, já na todas as edições do Renascer Natalino, e com essa grande ação que a gente faz, que é brincar, que é festejar com as crianças aqui na Praça do Coreto, distribuindo bala, bola, algodão doce, pipoca, pintura facial, tem os personagens Mickey e Minnie. Esse é o motivo da Credicopa, cumprindo um dos nossos princípios, que é o compromisso com a comunidade. É o sétimo princípio internacional do cooperativismo, que é voltar para a comunidade, parte daquilo que a comunidade nos dá, que são nossos resultados. A chuva no fim da tarde foi forte, mas isso não impediu as famílias de aproveitarem cada segundo do evento. Nossa, tá uma maravilha! Muito linda mesmo! Eu tô achando legal passear, ver as luzes hoje. Você gosta de vir pra praça? Gosto. O Cicobi Credicopa convida todos a vivenciarem a magia do Natal em Patos de Minas e aproveitarem o resto da programação especial preparada com carinho para toda a comunidade. O Credicopa está presente em todas as ações, em todos os momentos. Nós tivemos aí no decorrer do ano várias ações ambientais, ações como essas, tivemos eu mesmo criança, agora vai nascer no Natalino, que a gente sempre apoia, porque afinal de contas traz movimento para Patos de Minas, as cidades vizinhas vêm visitar Patos de Minas, aqui consome, traz prosperidade para o nosso cooperado, que são os empresários, que são os comerciantes, e a Credicopa sempre apoia. Muito bem, sucesso absoluto, né, lá na Getúlio Vargas, né? Sucesso absoluto lá da promoção do Credicopa. O aroma e o sabor do café Semil deixa marcas por onde passa, levando o sabor do Cerrado Mineiro direto para sua mesa. Seja o café tradicional ou o extra forte, ambos carregam as notas de caramelo, a nozes e corpo moderado e encorpado. Também tem novidade, viu? Agora os cafés Semil também vêm na versão de 250 gramas. Pensou café? Escolha Semil, beba saúde, beba Semil. Gente, são mais de 50 prêmios que nós vamos sortear aqui no nosso programa nos dias 23 e 24. Terça e quarta-feira da semana que vem, antevéspera e véspera de Natal. Dias 23 e 24 para você. A gente resolveu partir porque é prêmio demais, né? Confira aqui comigo, está mostrando aí para você. São 2 copos térmicos do Unilab, 2 bandejas da Forte Acabamentos, uma air fryer do Calcário Lagamar, um mascote da Copatos e 3 caixas com produtos Copatos, 10 presentes da loja Cláudio Almeida, 2 kits com garrafa térmica da Unimed, 2 cestas com produtos da Farmácia Nacional, 2 copos térmicos da Magras, um tênis feminino, um par de tênis feminino e um par de tênis masculino da Propé Calçados, uma cesta da Minas Ciclo, 11 presentes da Semil. Tem produtos, tem mascote, tem um tapete do Calil Plásticos e Tecidos, tem 2 cortes de tecidos do Daltinho Tecidos, tem 3 óculos da Óticas Diniz, 2 kits de churrasco da Clínica Odontológica Medic Mais, uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei, 2 vales da Rede Queiroz de Melo com 20 litros de etanol cada, 2 marmitex do Só Trembão Comida Caseira, uma fritadeira elétrica e um ventilador do Unipan. E olha, gente, tem esse aí, ó.
Esse aí é um cartão de débito com R$1.000 de crédito para você gastar do jeito que você quiser, tá? R$1.000, um prêmio para uma pessoa, para engordar o seu Natal, para engordar as festas de final de ano aí, para você gastar à vontade, né? R$1.000 do Cicobi Credicopa para você. E às vezes você fala assim, Gui, eu não vou gastar à vontade, eu vou pagar a dívida também. O dinheiro vai ser seu, você vai fazer o que você quiser dele, tá bom? O importante é você participar aqui conosco, mandar a sua mensagem para esse WhatsApp que está aí na tela, 999474515, qualquer mensagem. Você mandou a mensagem, automaticamente você já vai estar concorrendo a todos esses brindes nos dias 23 e 24. Desde que começou a nossa campanha, ainda no mês de novembro, todos que estão participando conosco aqui estão sendo cadastrados para participar do sorteio, certo? Perdão. E eu quero também agradecer a Lojas Tchê, porque a Lojas Tchê é quem fez essa decoração de Natal aqui no nosso estúdio. A Lojas Tchê fica na José de Santana 508, no centro da cidade. O Instagram é @Tchê de Minas, certo? Toda essa maravilha de decoração aqui foi feita pela Lojas Tchê. Combinado? Então tá ótimo. Hora de falar para você aqui do calcário Lagamar. Calcário Lagamar é um calcário extraído da natureza de rochas sedimentadas e essas rochas são trituradas, reduzidas a pó. E quando eu falo pó, é pó mesmo, viu? É um talco para, sabe, se incorporar bem na sua terra, tá? Quando se espalha o calcário na terra, ele desaparece nutrindo o solo de forma eficaz, neutralizando o pH e potencializando a absorção de nutrientes, reaparecendo em cada detalhe da produção. A empresa Cala Calcário Lagamar está no mercado há mais de 50 anos e é a única na região que tem os 3 tipos de calcário, o dolomítico, o magnesiano e o calcítico. Além dos calcários, a empresa também trabalha com britas, viu? Britas com pó de brita, com pedras para construção. Tem a brita 0, a brita 1, a brita 2, tem o pó de brita e a pedra de mão. Muito mais barato para você no mercado. Porque é quem produz, é quem faz. Então você pode fazer um excelente negócio aí com o calcário Lagamar, uma explosão de qualidade. Está lá sendo dirigido lá pela família do Dr. Zé Pérez, né? E quem vai te atender lá é o Carlos Mário. Ele é que é o homem da venda, né? E vai te atender lá, vai te atender bem. Fica ali na Major Gotti 843, sala 210, e o telefone é 3821-2668. Ligue lá, 3821-2668. Você vai falar com o Carlos Magno. Polícia Militar lançou na última sexta-feira a Operação Filhos de Minas. Que operação é essa? Põe na tela, pode rodar. A Operação Filhos de Minas foi lançada nesta sexta-feira em todo o estado de Minas Gerais e contemplará serviços e atividades de policiamento ostensivo compatíveis com a formação e estágio dos discentes, com foco na atuação preventiva em locais com maior incidência criminal e elevada circulação de pessoas e veículos, aumentando a segurança objetiva e subjetiva. Todo ano ela é startada, no período de aquecimento da atividade comercial, tanto nas atividades próximas às festividades de Natal quanto de Ano Novo. Certo. E a gente viu uma participação muito efetiva aí dos novos alunos, que brevemente estarão se formando aí para serem militares, certo? Sim, a presença deles é de suma importância para suplementar os esforços de polícia ordinários que já são lançados diuturnamente. Então agora eles vão se tornar referência para a comunidade local e dessa forma a gente espera reduzir ainda mais nossos indicadores monitorados. E essas atividades serão mais voltadas aqui para o centro da cidade? Para os setores comerciais, onde que o comércio está aquecido, não só na atividade na área central, mas nos bairros também que possuem uma atividade comercial mais intensa. Capitão, e é muito importante essas operações nesse período, porque a gente sabe que nesses meses aí, festivos, a atuação da polícia ela precisa ser mais efetiva, certo? E essas operações ajudam nesse momento. Perfeito, principalmente nos horários de maior circulação de pessoas e valores. É feito um levantamento estatístico, para nós verificarmos o número de registros, o número de demandas, principalmente demandas reprimidas, aí assim a gente direciona o policiamento para
onde existem os problemas identificados de forma a mitigar os problemas que podem vir. A gente chama de gestão de riscos de segurança pública. E a gente sabe que essa operação ela vem para complementar outras que também estarão acontecendo, é isso? Sim, teremos blitz, né? Blitz voltados também para coibir incidentes de trânsito, perturbação de sossego utilizando motocicletas e outras atividades que possam coibir também a investida de elementos diversos, né? Tipo desordens sociais, por exemplo. Muito bem. Cuidar de você é o que motiva o HNSF todos os dias. No Hospital Nossa Senhora de Fátima, você conta com mais de 20 convênios para realizar suas consultas e exames com conforto, segurança e tranquilidade. HNSF. Apaixonados pela vida. Foram assinadas na tarde de sexta-feira as ordens de serviços para a preservação da história, cultura e mobilidade rural. Põe aí na tela, vamos ver. A primeira intervenção será a construção de uma nova ponte do Córrego do Chumbo, lajeado que liga as comunidades rurais da região de Horizonte Alegre. A antiga ponte de madeira foi destruída pelas chuvas e, desde então, um desvio provisório tem garantido o acesso. Agora, a nova estrutura conta com 15 metros de extensão, fundação em concreto e superestrutura metálica e deve garantir segurança e fluidez ao tráfego local. Essa obra da ponte ela é de extrema importância para nós, uma vez que ela, desde 2024, abril de 2024, na verdade, ela vem nos preocupando cada vez mais, porque houve, através de problemas da chuva, houve realmente o seu desmoronamento ali, o seu comprometimento, uma vez que também diretamente compromete a segurança de todos os moradores. Na realidade, hoje não é reconstrução, é uma construção total de uma ponte nova, Hoje a ponte ela vai ser toda feita do início ao fim. É uma ponte nova de 15 metros de comprimento, a extensão grande, o córrego é realmente muito volume de água e as nossas equipes próprias, por exemplo, não era possível executar todo o serviço naquela região. Por isso demandou esse tempo todo e essa condição desse recurso para esse aporte financeiro de um volume alto, mas de extrema necessidade para aquela comunidade. Outra obra autorizada é a modernização completa do Teatro Municipal Leão de Formosa. O investimento é de aproximadamente R$600 mil, sendo mais de R$480 mil de emenda parlamentar do deputado federal Maurício Duvoli, com contrapartida do município. O projeto prevê modernização elétrica, novos refletores LED, mesa digital de iluminação, equipamentos de sonorização, piso especial para dança e revitalização de toda a área cênica. A obra deve durar 10 meses. A gente tem que pensar nesses dois públicos, tanto no público que vai assistir às apresentações e também nos artistas que irão se apresentar. Hoje nós temos uma grata felicidade de dizer que um investimento, como o que foi feito agora para a revitalização do teatro, ele traz para a comunidade artística de Patos e da região um pouco mais de dignidade. Nós tínhamos um sério problema aqui há um tempo atrás de artistas terem que ficar alugando equipamentos de som, de iluminação, Hoje, a partir dessa construção, nós não vamos ter mais esse problema, Nós vamos estar revitalizando todo o teatro lá. A terceira ordem de serviço contempla a restauração de 8 monumentos que fazem parte do conjunto urbano tombado da Avenida Getúlio Vargas e da Praça Dom Eduardo. São mais de R$270 mil investidos, parte deles com recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, por meio de convênio com a SEDESI. Esse resgate histórico desses monumentos, 8 monumentos em recuperação, justamente na tentativa, e na iniciativa de resgatar essa história de Patos de Minas. Até para levar isso para o público infanto-juvenil. Precisamos resgatar, junto ao nosso público infanto-juvenil, esse valor histórico da cidade. Então, o resgate e restauração desses monumentos é uma tentativa do poder público de fazer valorizar essa história do município que é tão importante e fazer com que o sentimento de pertencimento também da população possa ser resgatado. Muito bem. Deixa eu falar para você aqui de coisa gostosa, Vou falar da pamonha da pamonharia Cristo Rei.
Olha, na pamonharia Cristo Rei tem hoje a melhor pamonha de Patos de Minas. Você já experimentou já? Ainda não? Você está perdendo tempo. Experimente. Você que vai receber gente de fora na sua casa, parentes que vêm te visitar, amigos que vêm de outros lugares para te visitar. Esse é um bom momento para você comprar uma coisa da terra para servir para essas pessoas. Pamonha da pamonharia Cristo Rei. É a melhor do Brasil, não se discute. Hoje é a melhor pamonha que nós temos aqui em Patos de Minas. Tem pamonha de queijo, de doce com queijo, pamonha de doce com queijo e chocolate, de doce com queijo e goiabada. Tem também pamonhas de sal com queijo, pamonhas temperadas com lombo, com frango ou com linguiça. São 7 sabores de pamonhas feitas todos os dias para você. Tem essa aí, ó, é a pamonha assada. Isso dá uma vontade na gente, que eu vou te falar uma coisa, viu? Porque é deliciosa. Tem a de doce e tem a de sal também. A de sal é uma delícia. A de doce nem se discute, mas a de sal também ficou uma delícia. E você pode comprar aí para o seu café da manhã, para o café da tarde, para servir no café da tarde, no lanche da noite. Além disso, tem mingau de milho verde, suco de milho verde, e lá também tem uma grande variedade de sorvetes, viu? 40 sabores de milkshake e açaí. E não para por aí. Tem doce da roça, geleia de mocotó, rapadura, cocada, goiabada, doce de leite, doce de manga, doce de amendoim, doce de queijo e tem muito mais para você. Pamonha todo dia, viu? Inclusive domingos e feriados, aberta das 10 da manhã às 9 da noite, esperando você. E você que ficou aí com água na boca, que nem eu, porque eu vou te falar uma coisa, não dá para suportar. Quando eu vejo isso aqui, vou lá mesmo comer a minha pamonha. Basta você ligar no 3822, tá faltando aquela tarja com o telefone aqui, grandão na tela aqui, né? 38, é essa aí, ó, 3822 7417. Isso aqui é para você não esquecer isso aqui, ó. Guardar bem esse telefone. Pode ligar lá, você pode também pedir pelo iFood, pamonharia Cristo Rei, entrega aí na sua casa quentinha a pamonha a hora que você quiser. Ah, você quer ir lá? Fácil, fica ali no bairro Cristo Redentor, na esquina da Sergipe com a Pernambuco. Pamonharia Cristo Rei, hoje não tem melhor, é a melhor pamonha de Patos de Minas. Experimente e depois você me fala. Prefeito de Patos e presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão, tem se empenhado em uma articulação política junto ao governo federal para garantir a ampliação dos recursos destinados à saúde, especialmente para o Teto MAC, um fundo de média e alta complexidade. Põe na tela aí, vamos ver. O Teto MAC é o limite estabelecido pela União para repassar recursos para serviços de saúde de média e alta complexidade, como oncologia, cardiologia e urgências. Nos últimos anos, Patos de Minas registrou uma expansão significativa de demanda desses serviços, mas o repasse federal não tem acompanhado esse crescimento. Mais de 85% de tudo que o brasileiro paga de imposto vai para Brasília e para Belo Horizonte. Infelizmente, a realidade dos municípios é essa de ser refém. A gente tem que ir atrás do governo federal, tem que ir atrás do governo do estado o tempo todo para resolver os problemas da cidade. Um município, ele fica totalmente ingovernável se você não for atrás dos recursos federais e estaduais, porque, como eu já disse, quase tudo está lá, não fica aqui no município, aqui fica só 15%. Falcão tem articulado com ministros do governo federal, como Alexandre Silveira, ministro de Desenvolvimento Regional, e Alexandre Padilha, ministro da Saúde, para que seja garantido um incremento de recursos para os municípios. A gente conseguiu uma ampliação desse valor em cerca de 16 milhões de reais por ano a mais do que a gente recebeu, o que é fundamental para manter os tratamentos de câncer, de coração, os leitos de UTI lá na Santa Casa. Principalmente
a alta complexidade que eu estou mencionando aqui. Apesar das limitações orçamentárias impostas pelo teto MAC, Patos de Minas tem conseguido outros investimentos significativos para sua infraestrutura de saúde. A cidade foi selecionada para receber policlínica regional avaliada em 30 milhões, um dos maiores investimentos históricos na área da saúde local. O município que não vai atrás dos recursos simplesmente não faz o que nós estamos fazendo aqui. Escola de tempo integral, novas creches, novos postos de saúde, hospital novo sendo ampliado, asfalto em estradas da zona rural. Se a gente não for atrás dos recursos, nada feito, a gente não vai conseguir. Olha, a Copatos mais uma vez reafirma por que é referência no cooperativismo. A conquista da medalha de prata na categoria Rumo à Excelência do prêmio Somos Coop reconhece uma trajetória construída com gestão responsável, dedicada e contínua e um compromisso genuíno com a qualidade em tudo o que faz. Um reconhecimento que valoriza o presente e fortalece a construção de um futuro ainda mais promissor. Copatos, sempre presente. Foi inaugurada ontem em Patos de Minas a Arena Unipan. Mostra aí, põe na tela. A nova arena foi palco durante o fim de semana da Supertaça Minas Gerais de vôlei. Uma ótima forma de estrear as novas instalações que prometem ser de grande valia para a população. Arena Unipan, conjunto poliesportivo Antônio de Pádua Teixeira, né? O Unipan fez questão de preservar, né? Nem teria direito de tirar esse nome que já é tão tradicional para essa arena. É um ex-professor nosso, então é uma pessoa que tinha um valor muito importante para o esporte aqui da cidade. Então, para a gente é um orgulho ter o privilégio de compartilhar com ele esse momento. A solenidade de inauguração contou com a presença de representantes da instituição, da Prefeitura de Patos de Minas e contou também com a presença ilustre do professor Antônio e de sua família, que foram ver de perto o grande trabalho realizado no local. Durante a cerimônia, o secretário municipal de Cultura, Paulo Henrique Moreira, falou sobre a importância dessa homenagem. Esse projeto prestigia essa homenagem ao Paulo. Então, é uma honra muito grande poder presenciar, juntamente com o Pão, essa revitalização. Então, é um fator de muita emoção para nós também. Ele citou também os bons frutos que estão sendo colhidos pela parceria entre Unipan e órgãos municipais e sobre a importância de resgatar um local que tem tanta importância histórica para Patos de Minas. Tem também um resgate histórico. Existe muita história aqui nesse PPC, vários shows, né, que foram feitos aqui no Lulu Santos, que eu me recordo, e vários outros shows, se eu estiver enganado, na região urbana também. Então tem uma história nesse PPC. Pessoal, deixa eu contar uma coisa que fez a diferença no meu dia a dia. Conhecer o Cicobi Credicopa. Sabe quando você percebe que não está lidando só com um banco, mas com gente de verdade? É isso que senti. No Cicobi Credicopa, a gente não é só cliente. O atendimento é daquele jeitinho que a gente gosta. Olho no olho, conversa clara, a pessoa realmente disposta a entender o que você precisa. E quando a correria aperta, o aplicativo resolve tudo rapidinho. Pagamento, transferência, cartão, tudo seguro e fácil. Se você quer uma instituição que te acolhe, que te escuta e que joga do seu lado, fica aí a dica. Cicobi Credicopa. No Cicobi Credicopa, cada decisão é pensada para você e com você. Faça parte. Cicobi Credicopa. Mais que uma escolha financeira. A nossa cooperativa de crédito. Mais cedo, eu citei pontos da cidade que sofrem com o deslocamento de terra, o deslizamento de terra no período chuvoso. O Luiz César foi nesses locais para conferir e volta ao vivo comigo aqui para trazer mais informações. Parece que você está aí na Fátima Porto Luiz. Boa tarde de novo para você. Fátima Porto Luiz. Boa tarde de novo.
Isso mesmo, Gui, isso mesmo. Estou aqui na Fátima Porto, né, onde você havia informado, né, após ali aqui a parte com a Paranaíba, aqui para quem está seguindo sentido Avenida JK. Este é um ponto da Fátima Porto em que neste momento, Gui, não há nenhuma situação indicando aí a questão de terras, mas há uma situação aqui que até me chamou a atenção, é que de frente aqui, ó, deixa eu até virar aqui um pouquinho, aqui, ó, a gente pode observar, a gente tem esse barranco. Então, com a forte chuva de ontem, aqui é possível observar que esse barranco desmoronou, né? Ele veio descendo lá de cima para baixo e aí, consequentemente, trazendo terra aqui, terra e barro aqui para a Avenida Fátima Porto. Ou seja, os motoristas têm que ficar bastante atentos, porque a gente sabe que com o carro também já é complicado, mas como o tempo está mais aberto, mais firme agora, passa muita gente de moto, ou seja, uma nova chuva daquela de surpresa pode trazer mais terra e mais barro por aqui e aí ficar, né, escorregadio aqui. Então, os motoristas têm que ficar bastante atentos para esses locais. Ainda há um pouquinho do outro lado, né, para quem está sentindo o sentido centro, por exemplo, há um pouco ainda de uma areia, de um pedaço de areia, mas já fez uma boa limpeza por aqui também. No outro ponto ali, próximo, a gente tinha citado, né, do Jardim Califórnia, lá já não tem resquício, não tem nada de terra, você não vê mais nada ali, por exemplo, se tivesse era bem mais cedo, não tem mais nada por ali, mas os motoristas têm que ficar bastante atentos, né, em situações como essa, porque pode descer o barro aqui para a Avenida Fátima Porto e aí complicar o trânsito. Então os motoristas têm que ficar bastante atentos nesse momento. Tudo normal, tudo tranquilo, mas a gente sabe que com uma nova chuva isso pode vir a atrapalhar o trânsito, Gui. Muito bem, Luiz. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado por mais essa participação. Amanhã tem mais, hein? Amanhã você volta de novo aqui ao vivo comigo aqui pra gente ficar conferindo isso aí, porque tem chuva prevista aí para hoje, para amanhã, para depois. Vamos de Minas Ciclo Benefícios, uma empresa do Grupo Bom Pastor. Hoje é dia de conferir os números da sorte. E veja, neste mês de Natal, eu espero que tenhamos ainda um ou dois ganhadores, viu? No mínimo. Vamos conferir os números sorteados no sábado, dia 13. Põe na tela, vamos ver. Confira os números da sorte do último sorteio da Minas Ciclo Benefícios. Boa sorte a todos! 3, 6, 7, 3, 8. Estes são os números da sorte da Minas Ciclo Benefícios dessa semana. Tenham todos uma boa sorte e até a próxima semana. $36.738. No grupo deu o quê, Oli? Zoreia. Quem que é? É o coelho? É o coelhão, deu o coelho. 38 é o coelho no grupo, né? Se você é cliente Minas Ciclo e recebeu alguns desses números aí que você foi sorteado, ligue agora para aqui para o programa, vamos ver, vamos surpreender todo mundo aí. Hoje, no final do dia, vai acontecer o sorteio dos prêmios do Natal Minas Ciclo, viu? E amanhã vamos apresentar quem foram os ganhadores. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Sorteio hoje, hein, rapaziada? Para ver o negócio do Natal, né? Vamos lá para o nosso WhatsApp, você fala comigo na tela da televisão. Jaime, boa tarde, Jaime, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa com muitas informações. Obrigado, Jaime. Continue aí participando conosco. A Benta, boa tarde, Gui. Moro no condomínio Terra Nova e assisto o seu programa todos os dias. Quero desejar uma ótima segunda para toda a equipe da NTV. Obrigado, Benta. Um abraço para você. Reginaldo, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim e minha mãe, Dorvalina. Não perdemos um programa seu. Estamos aqui em Presidente Olegário. Um abraço para você, para dona Dorvalina, aí em P.O.
Um abraço, obrigado. Lázara, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha filha Tiffany, que fez aniversário ontem. Parabéns, Tiffany. Muita felicidade para você, muita sorte na vida, Tiffany. Silvânia, boa tarde, Gui. Estou aqui ligadinha no seu programa. Silvânia, obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Maria Helena, boa tarde, Gui. Uma ótima semana abençoada por Deus para todos. Obrigado, Maria Helena. Terezinha, boa tarde, Gui. Você fica muito elegante de preto. Obrigado, Terezinha. Obrigado, viu? Miranda Nascimento, boa tarde, Gui. Estou aqui curtindo o seu programa. Uma bela semana para você. Para você também, Miranda. Um abraço. Luzia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para Juliana e o Marcos no bairro Peluso. Tá mandado, Luzia. Obrigado pela participação. Nílcia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o Matheus Firme, te assistindo aqui no Ipanema. Obrigado, Nílcia. Continue aí, hein? O Naldo, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Maria. Dona Maria, um abraço para a senhora. A Hilda Maria, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Ficamos bem informados das notícias de Patos e região. Obrigado, Hilda. Um abraço para você. Lucineide Cunha, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa. Assisto aqui do bairro Sorriso. Obrigado, Lucineide. A Kátia, boa tarde, Gui. Hoje é aniversário da minha amiga Janilda, no bairro Abner Afonso. Manda um abraço para ela. Tá mandado. Quem que é mesmo? Volta lá para mim. Deixa eu lembrar, ver aqui, ver o nome aqui. Tem jeito de voltar aí para mim? Consegue aí? Não tem jeito. Não tem jeito. Pode seguir. Segue o bonde aí. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Sônia, boa tarde, Gui. Abraço a todos aí na emissora. Para você também, viu, Sônia? Maurício Félix, boa tarde, Gui. Parabéns pelo excelente programa. Obrigado, Maurício. E o Maurício parece que toca tuba. Né? Tuba, que chama aqui, ó. Tuba, o instrumentão. Aliana, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Estamos sempre ligados na hora do almoço. Eu, minha mãe, Dona Laura, o senhor Zé e o meu marido Gilson. Um abraço aí para todos que nos acompanham. Obrigado a você que participa conosco aqui através do 999-474515. Você manda a sua mensagem aqui e a gente vai para a tela da televisão prosear com você. Além de tudo, você participa dos nossos sorteios. Sexta-feira tem, e nos dias 23 e 24, todos esses prêmios que estão aqui, ó, no pé da nossa árvore de Natal, você participa. São mais de 50 prêmios que você vai concorrer. Combinado? Inclusive tem um cheque. Um cheque não é um cheque, é um cartão, né, de débito com R$1.000 para você gastar. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só. Amanhã tem mais, hein? Meio-dia eu estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde, até lá, tchau. Até a próxima, Gui.